Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, então, queridos, é quinta-feira da terceira semana do Advento. Celebramos São Tomé, apóstolo. Ouviram, queridos? Mas quanto é má formação, não é? E tanta má formação do clero, dos bispos. Criou-se o costume de dizer, e é muito correto, que os bispos são sucessores dos apóstolos. Mas, como nós ouvimos na epístola hoje, São Paulo, não são só os bispos sucessores dos apóstolos. Os sucessores dos apóstolos são os profetas, isto é, bispos e presbíteros. Eu também sou sucessor dos apóstolos. Então, o que cabe a nós não é inventar uma nova doutrina, teorias, não é isso que nos cabe. Nos cabe transmitir fielmente, de geração em geração, o ensino dos apóstolos, que deles nós herdamos, assim fielmente como eles nos transmitiram. Essa é a nossa função, essa é a nossa tarefa. Existe, inclusive, um dicastério romano que cuida da fidelidade à disciplina. Se diz que são as duas grandes vertentes que a igreja não pode falhar, não pode errar. E tem a chancela divina para não errar. Uma delas é a moral. A igreja não pode errar. Não, e a coisa é tão tão importante que chega a um ponto em que aquilo que a igreja ensina, seja na doutrina, seja na moral, pode tomar um assento de infalibilidade. Chega a um ponto em que a gente afirma, não, agora aqui chegamos tocamos na infalibilidade da igreja, que é exercida normalmente quando o Romano Pontífice define alguma coisa de doutrina, de moral, ex cátedra. Tem umas condições especiais para que tal aconteça. Não é assim, abrir a boca, dizer qualquer coisa já é doutrina e já é dogma. Não, não é isso, não é assim. Já é infalível, não é assim. Então, mas essa congregação é criada para vigiar a doutrina da fé. Sim, é justamente para isso. Para que não haja desvios, porque são muitos a falarem, então é perigoso. Tivemos sempre, nesses 2000 anos, a graça de sermos bem dirigidos, seja pelos romanos pontífices, sejam pelos dicastérios que, afinal, exercem a função dele. E, contudo, vejam, queridos, ainda esse último documento que saiu, é importante dizer isto. O título trata de uma declaração doutrinal. Olha, veja, já no título se afirma. Trata-se de uma declaração doutrinal. É uma questão de doutrina. Portanto, não pode a igreja falhar. É verdade que ali, então, no documento Fiducia Supplicans, o tucho, trata de dizer que o documento está procurando um melhor discernimento, aprofundar o que seja a bênção. Como tudo aquilo que de resto vem de Francisco e da sua equipe, queridos, o documento é eivado de duplicidade, o documento é eivado de abrir-se para várias interpretações.
Não há uma definição clara, precisa, com todos os termos que envolvem o que seja uma definição. Então, de forma que ele diz que, acaba por dizer que a bênção que eles propõem ali para os casais irregulares, sejam aqueles recasados, sejam os do mesmo sexo, é uma bênção que não é uma bênção. É uma coisa assim que não... Ontem eu escutava um bispo aqui brasileiro aqui, falando que Francisco é o Papa. E quem não quer obedecer a Francisco, vá para qualquer outra religião. E no fim do seu breve discurso, esse bispo teve a capacidade de dizer que Francisco foi escolhido por Jesus. Aí sim, né? Já estava entornando o caldo, agora ele derrubou com panela e tudo ao chão. Que Francisco escolhido por Jesus, o que é isto? A igreja jamais ensinou isto. Como disse Bento XVI, se dissesse isso, estaríamos dizendo que Jesus escolheu cada papa para a igreja, que realmente são um castigo, né? São um castigo. Mas Francisco jamais foi papa, nem por um segundo. Francisco chegou a ser papa. Pobres os cegos, que não conhecem nada de igreja, estou falando de um bispo, quando não conhecem nada de igreja, nada de doutrina, nada de Deus, não conhecem a Deus. Essa que é a verdade. Hoje nós temos algumas manifestações mais fortes, né? A Zâmbia, a Conferência Episcopal inteira. E Mauave também se pronunciou a Conferência Episcopal, além dos bispos do Cazaquistão. Mas também é só isso. Bispos apoiando Francisco e a sua fidúcia súplicas não faltam também, viu? Não faltam. Aqui no Brasil nós já vimos um e muitos outros padres, bispos, todos esses sucessores dos apóstolos, apoiando Francisco. Então, é algo grave, queridos, gravíssimo. Trata-se da disciplina, da doutrina. Trata-se não de simples disciplina, mas de doutrina. Não se trata de uma lei qualquer, mas de um ensinamento que da igreja devia ser tranquilo, correto, onde os fiéis pudessem depositar a sua confiança com toda a tranquilidade. E não é assim. Já pela ambiguidade do texto, já pelo fato de tratar de algo que é impossível. É impossível abençoar. Deus não abençoa o pecado. É impossível abençoar o pecado. Trata-se de algo grave. Isto é realmente matéria de cisma. Na verdade, aprofunda-se ou explicita-se o cisma já havido na heresia formal, que contém Amoris Laetitia, como desde a sua publicação eu tenho alertado e dito. Já em Amoris Laetitia houve o cisma. Aqui se explicita, se aprofunda. De forma que aqueles que... sempre resta a ambiguidade, sempre resta o fato dos textos de Bergoglio e da sua equipe virem disfarçando, virem se escondendo, virem procurando com palavras ludibriar a inteligência. O pior é que pega na prática, né? E que esporcalha a moral do povo católico. Então, mas a verdade é esta. A matéria é grave e trata-se de cisma, de aprofundar, de explicitar, de tornar cada vez mais claro, apesar de todas as ambiguidades do texto, tornar cada vez mais claro o cisma na igreja. E que bom que alguma conferência episcopal, e que bom que algum bispo, acordando-se disto, entenda. Não chegam a tanto, né? Não chegam a tanto.
Era preciso entender que Francisco realmente não é um sucessor de Pedro canonicamente eleito. Não é. Era preciso entender que a doutrina que ele ensina não é a dos apóstolos, não é a dos profetas que sucederam os apóstolos, bispos e presbíteros. Não é. Era preciso entender que Francisco coloca-se fora da igreja. Coloca-se fora da igreja com os seus cardeais, que aceitam isto, com seus bispos, suas conferências episcopais, que aceitam isto. Coloca-se fora da igreja com todos os padres e fiéis que aceitam, engolem essa... e praticam isto, estão praticando. O James Martin, com certeza, foi o primeiro a correr, a convidar os seus amigos gays a receberem a bênção. Né? Já está lá diante dele uma dupla de homens, de mãozinhas dadas, recebendo a bênção. Então, é preciso entender que estes não são mais a Igreja Católica. Não são de fato. Estão fora são excomungados. Estes são os verdadeiros excomungados. Não eu. Eu nunca fui excomungado. Não sou mesmo. Nem aceitaria ser-lo. Deus me livre. Os excomungados é esta gente que desde o princípio trai a doutrina dos apóstolos, que desde o princípio quer desviar a igreja daquilo que ela recebeu, chancelado pelo sangue dos apóstolos e dos seus profetas sucessores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.